Voltamos com o programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. Lembrando que esse programa é um oferecimento do Instituto Faz Bem. Instituto Faz Bem, amor por toda a vida. Estamos conversando hoje com Marina Lemes, criadora do projeto Viva Mais. Marina, você como empresária foi abrir seu negócio para conseguir ter a sua renda, a necessidade, como a gente falou no primeiro bloco, e disso veio uma grande dor, a depressão. Como isso aconteceu e como você superou? Então, a depressão, ela é algo muito silencioso, né? Que ela vai chegando. Hoje, de acordo com a psicologia positiva, você entende que são níveis. Então, você começa a sentir, né, uma sensação de tristeza e o nível de insatisfação com a vida, ele começa a aumentar e você cai para o nível da depressão. Então, hoje, a gente tem que ficar muito atento com isso. Né? Por quê? Porque às vezes a gente está tendo o maior número de insatisfações e não está colocando coisas positivas, não está tendo eventos positivos que possam levantar esse nível de satisfação com a vida e a gente entra em depressão. Né? Então eu comecei a fazer pelos funcionários, a fazer pelo meu prazer e minha sustentabilidade e de repente eu falei, eu preciso de algo a mais. Só que eu não sabia o que era esse algo a mais. E aí eu comecei a busca, virei uma buscadora, né? Para me entender, para me conhecer mesmo. Foi fazer as formações, cursos, imersões que tinham nessa área, né? Que tinham nessa área. E aí eu entendi que nós viemos ao mundo por algum motivo, né? E assim, a cobrança era muito grande porque eu não tinha filho. E eu já tinha 9 anos de casado. Né? Então, com 9 anos de casado, o que acontece? E aí eu entendia que eu trabalhava tanto, que eu buscava era a necessidade de suprir esse vazio, né? De ser mãe. E aí eu comecei esse caminho lentamente, né? Porque não foi tão rápido assim, né? E eu fui entendendo que para a gente ser feliz e para a gente se livrar da depressão, a gente realmente precisa ter o desprendimento e viver com leveza. Então, primeira coisa, perdão. Olha só esse caminho, né? Perdão, me perdoar, perdoar as pessoas, perdoar integrantes e membros da família, né? Até pela cobrança mesmo, né? Se livrar daquela síndrome do espelho retrovisor que a gente falou no nosso momento Ikigai de hoje, no primeiro bloco, né? Isso mesmo. E eu comecei a me desprender. E aí desprendi, comecei a entender que aquele vazio, ele não precisava ser suprido somente com o trabalho, né? E fui fazendo o caminho, né? Que a gente só faz o caminho caminhando. E aí foram as grandes descobertas. Eu entendi que eu poderia viver uma vida significativa sim, né? Que eu poderia ter felicidade, abundância, prosperidade sem ter um filho, né? Entendi. E aí foi a grande virada. E nessa virada, várias vidas foram impactadas de lá para cá, né? Você encontrou, além do seu empreendimento, uma possibilidade de transformar a vida das pessoas. Comenta sobre alguma dessas vidas, algum desses casos importantes. Doenças psicossomáticas. Eu fiz um atendimento de uma pessoa, né, de uma cliente, onde ela teve, dentro da empresa tiveram câncer. 2 pessoas. Infelizmente, uma morreu. Né? E a outra, hoje, ela vive com leveza, com tranquilidade. Nós fizemos um trabalho de desenvolvimento e autodesenvolvimento da sua gestão, né? E foi, assim, incrível. Hoje eu consigo ver, ela emagreceu, hoje ela consegue delegar, né? Então, foi um trabalho bem lindo. Por quê? Porque a gente entendeu o motivo que levou, de repente, a somatizar para ela ter, né, uma doença. A pessoa, por questões pessoais, muitas vezes, ou até de ambiente de trabalho, de vida, começa a desenvolver doenças que são as chamadas doenças psicossomáticas, né? Isso, desenvolve a doença. No meu caso, foi a depressão e a obesidade. Então, hoje, eu tenho várias vidas impactadas relacionadas ao emagrecimento. Legal. Por quê? Porque eu consigo entender, a gente faz um trabalho junto, o que ela carrega e o que ela leva, né? O que ela vai somando no seu corpo com gordura
por conta de uma insatisfação, de uma tristeza, ou da falta mesmo de propósito, da falta de missão, e ela vai engordando, 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 e isso a gente consegue identificar a causa. Hoje eu costumo chamar emagrecimento sustentável, porque é aquele emagrecimento que você começa e entende a causa e permanece. Né? Então, assim, hoje eu emagreci, hoje eu tenho um histórico de 23 quilos eliminados. Maravilhoso. Né? Então, porque não é focado em uma dieta especificamente, né? É você mudar sua mentalidade, sua forma de agir, e com isso rever a sua alimentação, e aí sim o emagrecimento acontecer, né? Sim, exatamente. E aí também, né, como eu faço isso com a minha própria história, então a história do filho eu também consegui impactar pessoas com isso. Né? Quando a gente não tem algo que nos impede de avançar, de alavancar, a gente tem que buscar a causa. E então, esse cliente chegou, né, até o coach story, como a gente costuma falar, e falou, eu preciso performar. E eu falei, performar? Então vamos lá. E a gente foi entender a causa. Então, quando ele falava em performance, ele era número 8, 9. Então, ele tinha uma cobrança interna muito grande sobre a performance dele, mas porque ele não tinha filho. E a cobrança, ele costuma falar, na verdade, que era até bullying na fábrica onde ele trabalhava. Olha, né? Só, né? As pessoas não têm noção de que essa pressão social, às vezes, é cruel com quem, de repente, não pode ter filhos por N fatores fisiológicos, né? Exatamente. Como lidar com isso para transformar isso em um sucesso? Essa é a grande pergunta. Existem percalços na nossa vida que a gente precisa primeiro aprender a aceitar, sem necessariamente se conformar. Para aí sim começar a construir como eu vou reagir, como eu vou construir a minha vida daí em diante. A gente conversa sobre esse e outros temas na volta do nosso programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada.